Sou Altamir, gestor de muito tempo do varejo, hoje em dia consultor de desenvolvimento humano. E meu papel aqui, minha missão é apoiar, orientar e ensinar vendedores de moda e varejo a chegar, a um salário que satisfaça, um salário de 5K, se possível, o mais rápido possível. Mas eu acho que em 3 meses, bem trabalhados, depois de você resolver aí todas as pendengas que precisa de aprendizado, né, de se colocar na marca certa, você atingir esse valor aí. Porque o bom vendedor, o vendedor que faz toda a diferença, né, é aquele que ganha como gerente, né? Porque ele gere o seu tempo, ele gere é, a sua venda, ele é responsável por ela, ele não espera ela acontecer. Então isso faz toda a diferença. E hoje a gente veio falar de um assunto que eu adoro, né? Já falo dele há muito tempo com vendedores de moda, né? Que é um termo até muito famoso, mas que poucas pessoas sabem profundamente, que é mindset. E Altamir, deixa eu até falar aqui, né? Porque parece bom demais, né, cara? Ganhar 5 mil reais em 3 meses. Mas quem nunca estava na loja, e aí de repente chega aquele vendedor do nada, e rapidinho, em 1, 2, 3 meses, ele vira o melhor da empresa, do grupo, da loja. Por que isso acontece? Porque ele já chegou pronto. E a proposta aqui do Altamir é dar ferramentas o suficiente para você conseguir se preparar, e a partir do momento que você está pronto ali na pequena área, você chega muito rápido a esses 5 mil reais aí de salário, né? Ser bem posicionado com todo o conhecimento. Então vamos lá, deixa com você aí falar de mindset e vamos para cima. Mais uma dica. Bom, mais uma dica, mindset, né? Porque na venda não é só vender, existe todo um comportamento por trás. Ontem eu estava dando treinamento para gerentes, né? E é impressionante, a gente falando óbvio, gerente normalmente fala de vendedor, né? Como existem vendedores com um tipo de mentalidade e outros vendedores com outra mentalidade. Imagina você nessa situação. Você é jovem, está na faculdade, e acontece um dia ruim. Você vai para a faculdade de manhã, né? E naquela matéria que é muito importante para a faculdade, você gosta muito, você precisa de uma nota boa, você recebe a nota 5. Bom, aí você pega o ônibus para ir para a loja. E no meio desse caminho, um ônibus enguiça, fica parado. E como esse ônibus ele é longe, né, ele tem poucos circulando, você tem que esperar meia hora o outro vir. Tudo bem, você chega esbaforido na loja, e aquele cliente, no último dia de cota que tinha marcado, que você estava contando com ele para bater sua cota, liga dizendo que não vai na loja. Pronto. Como é que você pensaria, como é que você sentiria, o que você faria nesse dia? Carol Dweck, né, a pessoa que imortalizou esse termo mindset, criadora do livro Mindset, fala que o que quer dizer mindset? Mindset, traduzindo, significa modelo mental, ou mentalidade, ou jeito de encarar as situações da vida. Nesse momento, tem pessoas que, depois de ter passado por tudo isso, vai ter o seguinte pensamento: eu desisto, ou não é possível, se tirei 5, eu tô ferrado. Não, hoje eu não vou nem mais desistir da minha cota, pô. Quem vinha me salvar, não quero nem mais atender. Alguns vão pensar assim, né? Vão achar que Deus
está marcando em cima dele negativamente, está dando castigo para ele, que ele é um azarado, que por que ele foi inventar de trabalhar em loja, por que ele foi fazer essa faculdade, né, esse curso, com essa matéria tão difícil. E ele começa a se questionar. Isso é o que a gente chama de mentalidade fixa, o mindset fixo. E existe aquele outro, né? Aquela outro tipo de pessoa que vai pensar o contrário. Bom, no meio do período tirei nota 5. Poxa, eu preciso estudar mais. Preciso estudar mais para poder, né, conseguir aí recuperar essa nota. O ônibus quebrou. Muito ruim isso. Poxa, da próxima vez eu vou ter que melhorar o esquema, porque isso pode acontecer, não tem culpa disso. Então, de repente, sair mais cedo, ou deixar avisado na loja, né, aproveitar esse tempo. Eu vou fazer aqui meus telemarketing, eu vou aproveitar esse tempo, de repente eu vou postar no Insta. E quando chegar na loja, eu falo, poxa, agora que esse cliente não vem, eu tenho que conseguir trazer um outro cliente, e todo cliente que entrar, eu vou atender com todo afinco, porque eu não posso perder minha cota. Quem pensa assim é o que a gente fala que tem a mentalidade de crescimento. Então, isso é mindset. São dois tipos de mentalidade, né, básicas, que existe a pessoa de mentalidade fixa, que é aquela fixa por quê? Ele acha que as coisas são como são, que ele é assim. Se é difícil, se ele precisa se esforçar, ele não tem talento naquilo. Ele acredita que a inteligência e a capacidade é imutável. Pessoas nasceram para ser vendedoras e outras não. E a mentalidade de crescimento, que é aquele que pensa assim, se eu erro, eu tento de novo. Né? Se eu não conseguir, né, eu vou melhorar o fazer. Vou procurar ajuda para alguém me dar feedback para eu melhorar. E se outra pessoa está fazendo certo, eu vou pensar assim, bacana, aquele ali é um bom exemplo, eu vou ver o que ele faz para dar certo. Você percebeu que no mindset fixo, ele não vai querer nem receber o feedback. Ele primeiro, se a outra pessoa tem sucesso, ele vai achar que é sorte. Vai achar que é porque ele é vendedor nato. E ele vai, né, ele vai falar, alguém está ajudando ele. Nunca é mérito da pessoa. Já, se um gerente dá feedback nele, ele vai falar assim, eu sou ruim nisso, então não vou mais fazer. É totalmente diferente do vendedor que a gente quer. Então é isso que é mais ou menos mindset. E o mindset fixo é meio representado pela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu sou assim. E o de crescimento, ele acredita no que é verdade hoje. Cada vez mais a gente sabe que o ser humano, ele é capaz de se reinventar, de transcender, de começar de novo. Basta ele querer tomar uma decisão, buscar as ferramentas para aquele caminho e segui-lo, né? Então ele pode se reinventar em qualquer um. Claro, se o esforço encontrar o talento, você explode de resultado. Mas se você se você for muito esforçado, você consegue ter um resultado aceitável, muito bacana em qualquer área, né? Mas aí você tem que compensar com mais esforço. E liga um pouquinho mais o mindset com o resultado direto do vendedor ali, né? Exatamente isso. Ele cai as pessoas vão para ser vendedoras, não porque elas sonham, o pai sonha que ele seja um vendedor. De repente ele acorda, ele é vendedor, como você falou na tua história, né? Ou vai trabalhar ou vai para a rua. Aí você foi trabalhar, acabou caindo lá, depois escutem a história do Altamir lá no YouTube dele. E aí você abre o olho, você está ali. E aí você tem que ter um mindset aberto, né, de crescimento para se reinventar e chegar aí. Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Olha, isso tem muito a ver com o vendedor. Vendedores, né, para conseguir um resultado, né, a própria Carol Dweck fala que as pessoas de mindset de crescimento acreditam que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido. Você não sabe o que a pessoa pode. E é impossível saber. Ela não pode prever quem é capaz, quem não é. Porque essa pessoa, ela pode realizar
tudo, ou muita coisa, com paixão, esforço e treinamento. Então, quando a gente tem um mindset fixo, a gente utiliza, ou melhor, pensa que ou a gente já sabe, ou que a gente não tem talento, e existe uma palavrinha aí que é primordial para você ter uma mentalidade de crescimento, que é fazer esforço. O esforço é a palavra do mindset de crescimento. Então, se uma cota está difícil, se uma meta está parecendo impossível, ela vai ficar ainda mais impossível se você não se esforçar. Então, a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela vai se esforçar até o último segundo. Isso vai gerar muito mais venda. Ela não vai se abater pelas dificuldades. Ela não vai esmorecer pelos obstáculos. Ela não vai desistir porque a coisa não sai como ela imaginava. Então, esse é um grande lance para venda. Quantas vezes um vendedor já não conseguiu bater a cota no último minuto da loja fechar? Ou ainda, qual o vendedor que não deixou de bater quando a loja fechou e um cliente bateu na porta? Olha essa situação. Olha como é importante para ver no mindset. Fechou a loja. E aí, um cliente bate na porta. Pessoas de mentalidade fixa vão falar: poxa, infelizmente a loja fechou. Porque ele acredita que cliente, ele encaroça. Ele normalmente não quer comprar. Então, como ele acha que as coisas são assim, vai entrar e não vai, eu vou gastar meu tempo aqui, e eu não vou ficar mais tempo na loja, perder o meu ônibus, perder minha condução, né? E o cliente comprar alguma coisinha, não comprar nada. Agora, o vendedor de mindset de crescimento rapidamente fala: gerente, eu posso atender ela? E ele ainda argumenta: gente, poxa, infelizmente já fechou o caixa. Não, eu atendo, eu dou um jeito, né? Eu deixo separado, depois deixo na casa dela amanhã. É aquela pessoa que não aceita a dificuldade e vai atender essa cliente. E aí, eu já vi um caso de uma vendedora vender um equivalente hoje a 10 mil reais por uma venda depois que a loja fechou. Uma marca chamada Pé do Atleta, onde eu trabalhei. E lá tinha um paper, que era um jornal, inclusive essa história era um jornal da empresa, que parabenizando a vendedora, onde muitos, eu já vi isso na Alvoy, que eu trabalhei também, em vários lugares, essa pessoa tem um mindset de crescimento, ou seja, ela está disposta a correr risco para obter melhor resultado. Por isso, mudar a mentalidade para a mentalidade de crescimento em vendas faz toda a diferença no salário. Maravilha. E, assim, a própria natureza do trabalho do vendedor, né, e vendedor de moda varejo, porque, assim, todo negócio tem taxa de conversão, né? Até o cara que vende negócio, que vende qualquer coisa, tem taxa de conversão. Só que o varejo, pela própria natureza, a rotatividade é muito grande, que eu digo do cliente. Tem muito cliente passante por dia. Aí você pensa em taxa de conversão, né? O cara tem lá 30%, 40% de taxa de conversão. Olha, ele leva 6 não para 3, 4 sim, né? Enfim, a estatística. Olha a resiliência que ele tem que ter, né? E se ele tiver uma mentalidade fixa, ele toma o primeiro não e já se derrota. É claro, a primeira venda é muito importante para você acelerar as outras, né? Se você conseguir converter a primeira venda... É aquela pequena vitória que te dá força para continuar, né? É óbvio que é importante. Mas o grande lance é não esmorecer, não ficar triste, não deixar isso abater quando você não a faz. E é tentar de novo. Ó, o caso, né, como é que surgiu, né, essa história do mindset? A Carol Dweck estava fazendo uma pesquisa com crianças que não tinha nada a ver com mindset, tá? Ela só estava vendo o comportamento das pessoas quando fracassavam. Ela está pesquisando isso. O comportamento no fracasso. Então, ela pegou
duas crianças, um grupo de crianças, e começou a perceber dois tipos de crianças ali. Porque ela pegou quebra-cabeças muito difíceis de resolver. Quebra-cabeça que naquela idade a criança não ia conseguir fazer sozinha. Mais ou menos os alunos de 10 anos. E aí ela se surpreendeu. Ela ficou, sabe naquela que a gente vê em filme, que fica no espelho, que dentro você consegue ver, né, quando vai fazer interrogatório de suspeito da polícia. Uhum. Ela ficou naquela posição escondida, olhando as crianças, né, interagirem e fazerem o desafio. Muitas mesmo, chegaram e falaram, desistiram ou não queriam mais fazer, mas alguns fizeram algo inusitado. Uma, quando recebeu o desafio, ela falou: uhul, adoro desafio, adoro coisa difícil. E outra falando: poxa, eu sabia que eu ia aprender alguma coisa hoje. Então ela falou assim: opa, tem alguma coisa errada. Como é que a pessoa está gostando de fracassar? Na verdade, não era uma questão de ganhar ou perder. Essas crianças estavam valorizando o aprendizado. E aí foi que ela teve o insight de entender sobre esses dois tipos de mentalidade. E o que acontece? O livro, esse conceito, fala de uma coisa interessante, né, que a pessoa tem que ter a sensação de, tipo, eu ainda não consegui. Não só focar no agora, mas focar no futuro. Focar que você pode conseguir. E vendedor tem uma dificuldade tremenda. Por que os vendedores, né, eles não conseguem esse resultado bacana, né, esse resultado aí fantástico? Primeira coisa que atrapalha muito, é o medo da rejeição. E ele pensar com a cabeça de cliente, não de vendedor. Ele não mudar essa mentalidade também. Então, parte da venda que são importantes para o sucesso no atendimento, como abertura de venda, adicionais, contorno de objeção, as pessoas deixam de fazer, deixam de tentar aprender, deixam de tentar melhorar, porque é muito difícil para ela. E ela acha que vai fracassar. Então, a pessoa de mentalidade fixa pensa o seguinte: bom, se eu vou fracassar, para que eu vou fazer? Se o fracasso é certo. Então ela deixa de trabalhar esses assuntos, o que impede ela de chegar ao êxito ao atender clientes, porque abertura, adicionais, controle de objeções e fechamento, que são, digamos, partes mais complexas de um atendimento, mais difíceis, elas são cruciais para você conquistar clientes, para você vender mais para eles, para você construir uma base de clientela aí. Então, é isso que a gente tem que entender. Tanto que em algumas empresas, eu antes de dar o treinamento de vendas, eu dou um treinamento sobre mindset. Por quê, Fernando? Já sei que você vai até me perguntar isso. Todo mundo pode mudar. E todo mundo, eu, você, né, o melhor vendedor do mundo, o melhor gestor do mundo, nós temos conosco as duas mentalidades. Em alguns aspectos. Eu posso ter uma mentalidade fixa, por exemplo, para habilidade manual, para coisa de habilidade manual. Eu falo, eu não nasci para isso. Eu mesmo falo, eu tenho mentalidade fixa. Eu não vou aprender. Eu não consigo cortar reto. Um papel A4. Eu não consigo um papel de bloco, né? Aquele bloco pequenininho, eu não consigo cortar reto. Então eu tenho uma mentalidade fixa em algumas coisas, você tem mentalidade fixa em algumas coisas, e tem mentalidade de crescimento, todo mundo tem mentalidade de crescimento. O grande lance é utilizar, rever a sua mentalidade para vendas.
Exemplo, aqui sai uma pergunta aqui, né? Se todo mundo pode desenvolver o mindset de crescimento, e acho que em qualquer área. Acredito que sim, tá? Fala, você pode falar até, que legal, explica é exatamente o que eu falei, né? Olha que coisa interessante, né? Toda vez que a gente aprende algo novo, né, e difícil, você sabendo que tem pesquisas que até para quem tem Alzheimer, né, ou para quem tem a capacidade de tem maior probabilidade de Alzheimer, uma das melhores maneiras para não ter Alzheimer é a pessoa sempre aprender algo novo. Por quê? Quando você aprende algo novo e difícil, né, os neurônios do seu cérebro eles conseguem formar novas conexões, novas e mais fortes conexões. Isso pode aumentar, sim, a inteligência e a capacidade. Então, o fato de ser difícil, né, o fato de ser... é muito mais como você encara. Uma coisa que tem acontecido muito nas lojas, eu tenho percebido. Olha aí respondendo a pergunta. Muitos vendedores antigos que eram excelentes vendedores de loja física, eles vendem bem atendendo o cliente, atendem bem, têm já uma técnica definida e fazem muito bem o telemarketing. De lá a mensagem, né? Só que eles têm uma dificuldade tremenda com a tecnologia. Conhece um caso assim? A pessoa está com a mentalidade fixa, achando que eu não nasci nessa época, eu sou boa nisso, mas esse negócio de tecnologia não é comigo. Eu percebi que muitas pessoas na pandemia tiveram que se esforçar. Então elas naturalmente mudaram o mindset para esse aspecto. E tá aqui? Tá aqui comigo? Então eu acho que isso é muito importante. Tá? Todo mundo pode ter uma mentalidade de crescimento. Basta ela entender os conceitos de mindset e basta ela começar a se esforçar. Ela não ficar triste quando fracassar. Ela não desistir quando a coisa é difícil. Porque a abertura de venda é uma coisa muito difícil. Muito difícil. E eu te garanto, quem mais persistir, melhor será. Até melhor do que o talento natural. Vou falar algumas pessoas aí que é aquilo quando você falou, quando o talento encontra, né? Por exemplo, Einstein. Einstein era considerado pela professora um débil mental. Mas esse garoto aí é muito um dos maiores gênios, né, dos últimos tempos. Eu acho que ele e Da Vinci, né, são as grandes mentes brilhantes de todos os tempos, né? E você vê, ele na verdade ele tinha mentalidade fixa para matemática, mas se tornou um físico fantástico. George Lucas, que é um grande, né, cineasta e que criou uma das franquias com o maior sucesso no mundo, que eu adoro, que é Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Você sabia que ele fracassou inúmeras vezes, inclusive ele foi expulso da parte, né, de Hollywood, do sindicato dos diretores de Hollywood. Então ele não podia produzir, ele não tinha apoio, então ele teve que tirar dinheiro do bolso dele, arriscou para fazer o primeiro Star Wars. E aí, óbvio, depois que ele explodiu, todas as empresas queriam ele. O Walt Disney fracassou inúmeras vezes, faliu. E hoje em dia é uma referência, inclusive, de atendimento, né, e de busca de sonho. O próprio Abraham Lincoln, que é um dos grandes presidentes americanos, né, ele também tinha uma lojinha aí e não dava muito certo, virou presidente americano. Mais atualmente, a gente pode pensar no Michael Jordan, que errou muito. Os olheiros falaram, esse cara não tem talento, e virou o maior jogador de basquete. E talvez aí no ramo empresarial, para quem não sabe, a Apple,
estava falindo, quando ela fez com que, né, Steve Jobs voltasse. E ele focou só. Ele falou assim: esquece todos os produtos que a gente faz. Eu vou focar em duas coisas. Vou fazer o melhor computador e o melhor smartphone. E ele conseguiu fazer aí com esforço. Óbvio que ele não era uma pessoa tão fácil, mas conseguiu, né, alavancar. E hoje o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, da Amazon, né, ele ia à bancarrota também. Ou seja, as ações da Amazon estavam em queda, quando teve aquela bolha, né, digital, aquela bolha de .com. E ele focou em entrega rápida, né, num processo mais inteligente de entrega, e hoje a Amazon é a empresa mais poderosa do mundo. Então você vê, na verdade, o que fizeram diferença nessas empresas, aí posso falar inúmeras empresas, inúmeras personalidades, elas não desistiram, elas se esforçaram, elas persistirem em terem e tiveram resiliência. E eu vi, e aí você fala assim: e você, Altamir? Gente, quando eu comecei numa empresa, né, fiquei 22 anos nela, foi muito difícil as pessoas aceitarem o meu jeito de técnicas de venda, porque as pessoas que já vendiam há muito tempo falam: não, eu tenho o meu jeito. E outras pessoas falam: não, isso é muito difícil. E eu sempre batalhei. Eu fiquei 22 anos batalhando para os vendedores aprenderem a vender. Eu não desisti nunca. Ah, você saiu dessa empresa? Não, hoje em dia eu sou consultor. E agora eles me escutam muito mais do que quando eu comecei a ensinar. Então esse é um conceito de mindset de crescimento. Ah, e a propósito, né, mesmo com a minha barba branca e meu jeito geração X, beirando o baby boomer, né, eu sou uma pessoa que hoje, né, trabalho muito com digital, muito com ferramenta digital, né. Eu fui o primeiro. Você sabia, Fernando, uma coisa legal? Eu fui o primeiro, eu nunca vi outro. Em 1999, eu fiz o primeiro treinamento com cenas de filme. Bacana. Videocassete. Gravando de um vídeo para outro e botando no entremeio as frases. Eu gravava o PowerPoint, aí eu já tinha uma tecnologia. Meu computador nessa época já vinha para TV. Então eu gravava, então eu queria escrever alguma coisa, eu botava no PowerPoint. Eu demorava 2 dias para editar um vídeo. Mas isso isso, de vez em quando eu tinha vontade de jogar o videocassete quando eu errava, tinha vontade de jogar o videocassete longe. Mas mentalidade de crescimento é isso, é não, né, inovar, é ousar, é arriscar e ter a segurança de depois continuar. Acho que é mais ou menos isso. E Altamir, tem alguns pontos aqui que eu peguei. Primeiro, assim, essa história, né, que você estava falando das crianças, você está no livro da Carol Dweck, né, do Mindset mesmo. E também, se não me engano, lá tem uma outra história, não sei se foi nesse livro, de um estudo que é a pessoa jogando xadrez, né? Que era um garotinho que era muito bom jogando xadrez e eventualmente ele ia para o próximo nível, jogar em outras mesas de pessoas acima dele, e ele tomava muito pau lá. Aí o pessoal: pô, não sei porquê, você poderia ser o campeão daqui, fica aqui. Aí: não, eu tô indo lá. A história era mais ou menos assim. E na verdade o que ele fazia? Quando ele ia lá, ele tomava pau, ele tinha um mindset de crescimento. Eu tenho um pensamento para mim: antes de ficar bom vai piorar, né? Porque você está transcendendo ali uma zona de aprendizado. E o que acontecia? Os outros amiguinhos dele não queriam ir arriscar nessa outra mesa, porque eles eram bons ali naquele nível. Aí fala: pô, vou pra lá pra quê? Lá a gente vai tomar pau, gente. Só que quando ele ia até lá, ele crescia, porque ele jogava em mesas melhores. E quando ele voltava, ele arrebentava, ele se tornava o melhor daquele nível. E isso é um pouquinho da gente. Você para e pensa assim: vou usar o exemplo de videogame, que eu também não sou muito fã, tá, gente? Mas eu entendo como é que funciona. Você vai passando nível após nível, e quando você acha... Escola é assim, né? Quando você está pronto para aquele nível, você passa para o outro e começa... Zerou, né? Basicamente zera o teu conhecimento ali do próximo nível. E as pessoas com medo de mudança, elas têm medo da mudança. Por quê?
porque elas já sabem que vai ter sofrimento no aprendizado. Então vamos supor, você passa uma dica aqui, uma técnica nova, aí ela fala, ela tem medo de tentar implementar e não ser feliz no início, né? Não acertar de primeira. Aí ela fala assim, aí na mente dela ela nem sabe que processo é isso. Eu não vou nem tentar, porque eu não quero me frustrar, né? E aquilo, a única coisa que que é constante no mundo é a mudança. A gente tem que estar sempre aprimorando técnicas diferentes. Você falou assim, as pessoas, existia um padrão, um paradigma, que era a venda física. Aí entrou um paradoxo agora, que com a situação, né? A gente tem o físico e o digital, e o paradoxo abre possibilidades. Tem que inventar novos paradigmas para sobreviver, né? A gente agora virou digital. Digital. E o mindset fixo vai ficar lá, a pessoa de mindset, esse ponto aqui era tão bom, isso aqui era tão legal, que eu nasci assim, morri. Cara, o mindset de crescimento, ele joga e fala, cara, daqui pra frente, vambora, cara. Transformação, mudança não é uma coisa nova, né? O ser humano lida com isso há muito tempo. O livro aí, quem não leu tem que ler, porque é leitura obrigatória. Quem trabalha no mundo corporativo, bem antigo, né, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Depois veio Quem Mexeu no Meu Hambúrguer, né? Socorro, mexeu no meu queijo. Quem também. Mexeu no Meu Queijo, né, que é do Spencer Johnson, né, o autor de Gerente Minuto. O que acontece? Você fica acomodado e você fica com saudosismo daquele passado ou daquela situação confortável. A pessoa de mindset fixo, de mentalidade fixa, ela não vai querer sair do conforto. Por quê? Você acredita que essa pessoa de mentalidade de crescimento, ela pensa o seguinte: se eu tenho que me esforçar, eu não vou fazer. Porque se eu tenho que me esforçar é porque eu não sou bom nisso. Pessoas que são boas em determinado assunto, elas fazem naturalmente. E é a maior bobeira de se pensar. Porque mesmo as pessoas que têm habilidade, elas sabem o valor do treinamento, da prática, do exercício. E falando aí de mudar paradigmas, a gente quando entra em loja, a gente quando entra, como é que eu posso dizer, no varejo, a gente começa a pensar como cliente. E a gente, como cliente, a gente não gosta de vendedor, né? Então, qual é a nossa mentalidade? Vendedor é chato, vendedor empurra, vendedor só quer saber de vender, não quer saber de satisfazer. Vendedor é uma raça que está ali só para tirar o meu dinheiro. O vendedor não leva a sério a profissão, porque ele só está ali momentaneamente. Tem todos esses conceitos pré-definidos, porque o cliente tem essa sensação de vendedor. E aí você entra na loja e tenta não atender o cliente dessa forma. De uma forma mais agressiva, de uma forma de empurrar para você ficar ruim. Só que não existe você atender a 10 metros de distância e vender bastante. Você tem que interagir, porque o fato não é que você tem que ficar longe do cliente, você tem que ser nutritivo na sua comunicação. Então você tem que mudar aí essa mentalidade para saber que você pode aprender técnicas novas que os outros que você teve como experiência como cliente, esses vendedores, eles não vão pautar como você vai ser como um vendedor futuro, e aí você vai utilizar novas estratégias para equilibrar, ser amado pelo cliente, mas também vender mais. E esses dois objetivos, né? Fazer o cliente se sentir bem com você, mas também vender mais para ele. Porque não é uma questão de charlatanismo. Na verdade, é você aproveitar o tempo do cliente e dar todas as opções para que ele não precise ir em outra loja, para que ele não precise, de repente, comprar daqui a 2 meses um produto que ele pode adquirir a loja, na sua loja, porque você criou essa necessidade. Então, eu toco muito no exemplo da abertura de vendas, que pela pessoa achar vendedor esquisito, ela prefere fazer com que o cliente o chame. E você pede para a pessoa abordá-lo de uma forma diferenciada,
quebrar o padrão, e aí a pessoa não consegue. E quando ela tenta, adivinha o que acontece? Ela tenta e na primeira vez não sai perfeito. Aí o cliente ou é ríspido com ele, não dá atenção para ele, então ele já se fecha numa concha e fala para si próprio: isso não dá certo. É melhor eu fazer o que eu fazia antigamente, o que eu pensava que era ficar na minha esperando o cliente me perguntar algo. E aí, ele está fadado ao fracasso, é fato. Porque ele não se esforçou, ele não modificou o seu hábito, que provavelmente, se ele vê todos os vendedores, os grandes vendedores, eles interagem bem com o cliente, eles conversam com o cliente, eles falam coisas que os clientes absorvem. Por isso que eu falo Nutri, né? Uma comunicação nutritiva é que nutre o cliente de informação, né, que vai fazer ele vender mais. E aqui eu tenho aquela pergunta, né, que eu gosto de fazer. Qualquer pessoa consegue utilizar, qualquer pessoa consegue transcender, qualquer pessoa consegue... Tem objeções para utilizar essa técnica? Aproveitando essa pergunta, eu acabei de te mandar aí, Altamir, um teste, aí depois tu dá uma validada nele, vê se é bacana, que você consegue testar o seu próprio mindset. É verdade. E assim, esse teste... Assim. Eu mandei para você aí no Zap, depois você dá uma olhada, se for interessante, aí você trabalha com ele também. E aí o que acontece? É um teste que toda hora você tem que estar fazendo, né? Porque você tem a mindset hoje, é fixo, ou ele... E aí você, sabendo qual você está, você começa a trabalhar algumas áreas e depois refaz o teste. Aí tu vai vendo aonde que você vai chegar, né? Até abertura total aí do mindset. Mas aí você explica pra gente, qualquer pessoa é capaz de utilizar, então? As frases que vem na cabeça de uma pessoa de mentalidade fixa, em algum caso. Como eu falei, todas as pessoas têm mentalidade fixa de crescimento. Aliás, quando a gente nasce, sim, e a gente é bebê, a gente tem mentalidade fixa ou crescimento. O que você acha? Quando a gente nasce, bebê lá. Crescimento? Mentalidade de crescimento. Quer ver uma coisa? Quando a gente começa a andar, a gente já anda? Não, a gente cai, a gente se machuca, a gente cai de bumbum no chão, a gente engatinha, a gente se esforça e a gente não desiste, né? Isso é mentalidade de crescimento. É errar, parecer que não é natural, parecer que é difícil, mas continuar. As frases que vêm na cabeça das pessoas de mindset fixo, de mentalidade fixa, de modelo mental fixo, é o seguinte: falha são sinais que não funcionam. Então, se eu falho, se tem uma falha aí quando eu estou fazendo, isso não funciona, eu não vou fazer mais. Ou ainda, se eu falho, é porque eu não sou bom. Ou eu sou ameaçado pelo sucesso dos outros. Experimentar coisas novas é muito arriscado. Eu não gosto de crítica, porque crítica me destrói. Eu não preciso escutar, porque eu já sei para que você está me falando isso, né? Então, na verdade, todo mundo pode mudar o jeito de encarar as coisas. Então, é possível para qualquer um. Na verdade, quando essas frases vêm à sua mente, né? Bom, pelo menos é o que eu faço, né? Respira fundo, reconhece ela, não manifesta estereotipamente a tua opinião e vai para cima, né? Vamos para cima. Porque a gente... errado de vendedor nato. Olha bem, eu já vi três autores diferentes. Venda é uma mistura de arte e ciência, segundo R. Friedman. Uhum. Não importa a arte, o seu jeito de ser, se você não estuda, se você não melhora. Então esse conceito de vendedor nato não existe. Jeff Gitomer também fala que é quase possível você achar um vendedor nato que tem todas as habilidades, e isso congrua para o resultado, porque a pessoa pode ter toda a habilidade do vendedor e não ter foco. Então são muitas coisas, né, que podem fazer aí o vendedor se tornar bom. E é impossível ter todas essas qualidades numa pessoa, ele vai desenvolver outras, né? Então, e até no livro, no Spin Selling,
né, fala que só 10% das pessoas, no máximo, isso na pesquisa, tá? Em pesquisa, só 10% das pessoas nasceram vendedoras que têm essa habilidade. Então, e os outros, né? A gente faz o que com eles? A gente treina. Eu, provavelmente, sou um desses 80% que deu certo, 90% que deu certo, né? Se a gente aí for ele falou 10% no máximo, então até menos. Então eu faço parte desses 95%, né? De repente não nasceram para ser vendedor. Tem, óbvio, algumas qualidades, mas tive que me esforçar muito, aprender muito para ter isso. Porque eu sou uma pessoa, falo que toda pessoa falante é boa vendedora. Você já viu uma pessoa que tinha que ser quase não escuta e arrebenta de vender? Então não tem características que tem predisposição para ter resultado em vendas. Isso é mais uma questão de esforço, de querer aprender, de ter foco, de ter vontade de vender. Isso que faz toda a diferença. Tá. Ó, também a gente está indo para o finalzinho aqui da live, tá? E aí eu ia te pedir duas coisas. Uma, faz um resumão, né, do que foi passado e depois entra com uma dica prática aqui pra gente. Legal. Mindset é nada mais do que tipo de mentalidade. Existe a mentalidade fixa de crescimento, também pode ser chamado de modelo mental. E o modelo mental, ele é construído por tudo aquilo que você já vivenciou, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já viu, aquilo que você presenciou, né? E do mindset fixo e mindset de crescimento, a diferença é: o mindset fixo acha que a inteligência é imutável, acha que as coisas são como são, né? Acha que o esforço ela é uma amostra de fracasso, de você não ser bom naquilo, acha que o fracasso é insuportável, então não tenta de novo, não aceita desafio, não tenta melhorar suas habilidades para vender mais. Então, o mindset de crescimento, acho que o desafio ele é interessante, porque o esforço, né, ele é muito melhor você se esforçar e conseguir do que ganhar de mão beijada. Outra coisa imprescindível aí no mindset de crescimento, né, é você... Vendas tem partes difíceis, como abertura, adicionais, pontos de direção e fechamento da venda, que precisa de esforço, precisa de treino. Então, é muito importante você testar, e mesmo com os fracassos que podem acontecer, você continuar tentando, porque é isso que vai fazer a diferença. Também a gente falou aqui sobre, né, a possibilidade de todo mundo ter mindset de crescimento e mindset fixo. E todo mundo pode ter mindset de crescimento em alguma coisa. É fundamental que você conheça esse conceito e se estimule a mudar o mindset para crescimento em vendas, para poder alcançar um salário maior. E, por último, né, falar que treinamento, esforço, desenvolvimento, paixão pelo que faz é o que faz você chegar a números inimagináveis. Então, você não tem como determinar o quanto você pode progredir, porque realmente esses pilares aí do mindset de crescimento podem você chegar onde você nunca pensou que ia. Basta você continuar no caminho. Bom, dica prática. Bom, hoje a dica é ler sobre mindset, buscar, né, literatura para entender melhor esse conceito e tentar verificar o que na venda você tem mindset fixo para poder mudar esse mindset, né? Eu acho que a melhor maneira aí é tentar e não esmorecer, não, né, desistir no primeiro fracasso. Telemarketing é uma coisa que as pessoas têm mindset fixo. Eu acho que o telemarketing não funciona, etc. Eu já comprovei 1000 vezes que funciona, né? Eu tenho programas que fazem isso. Então, leia mais sobre esse tema. E 2, muito importante, analise que... já tem gente que falou que comprei esse livro. Então, lê. Mas lê 1, 2, 3 vezes até enraigar e tenta identificar na venda, né, no seu trabalho, o que você está com a mentalidade fixa para ir mudar a mentalidade do crescimento.
Essa é a dica, né, principal. Exatamente. Bom, gente, eu sou Altamir, né, gestor de desenvolvimento humano de algumas marcas e de algumas pessoas, e estou aqui para ajudar vendedores de moda varejo a conseguir o salário de 5K. Live todo dia 6h35, meu Instagram, que não é esse que eu estou, porque aí a tecnologia me pegou, né, por causa a gente teve um problema aí de internet e de utilização do Insta, é Altamir Vendedor 5K. 5K é forte, né? Então você não esquece aí, vai lá, me segue, porque amanhã, a partir de 6h35, a gente tem nossa live. E uma coisa muito importante, amanhã eu acho que vai ser o melhor assunto da semana. Tá preparado, Felipe? Vamos lá. Amanhã vai ser gestão de conflito. E esse assunto tem muito do que as pessoas querem ouvir. Gestão de conflitos sempre foi uma especialidade, né, minha, desde quando eu comecei lá na Pedra Atleta, estudei bastante sobre isso. E não que eu seja a pessoa mais calma do mundo, não que eu não tenha entrado em conflito, mas a gestão de conflitos virou não só como gerente, mas como supervisor, como consultor, né, eu tive que exercitar bastante. Então amanhã, né, a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Maravilha, fundamental. Disso, né? Fundamental para se manter focado, né? Exatamente. Senão você se perde, igual como você falou ontem, senão você perde muito tempo e gasta muita energia fora do foco que é a venda. É melhor ter pessoas do seu lado que ajudem do que atrapalhem, mesmo que seja no pensamento. Isso aí. Só pensamento positivo só não resolve, mas o negativo ele te atrapalha demais, né? Verdade. Então você tem que estar aí desenvolvendo. Tudo bem, então, vamos para cima aí, amanhã a gente está junto de novo. Abraço. Tchau, gente. Prazer ver aí muita gente bacana assistindo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do tema de hoje.